Meu irmão, minha irmã, boa noite. Muito bom a gente continuar essa temática. Vou prosseguir nessa caminhada e focar hoje na temática da construção desse ambiente de comunhão e como nós podemos e devemos usufruir da comunhão. Como eu disse ontem, um grande desafio que a gente tem é estar na comunidade e estar na comunhão. Nem sempre, quando estamos na comunidade, significa que estamos na comunhão. Eu dei o exemplo do sujeito que a gente vê na comunidade, a gente sabe que congrega com a gente, mas é inacessível. Ninguém tem acesso a ele e ele não acessa a ninguém. Ninguém sabe dele e ele não sabe de ninguém. Então é uma relação de estar na comunidade, mas não estar na comunhão. E quando nós vivemos assim, nós podemos viver assim, se quisermos, né, obviamente, nós não desfrutamos de tudo que a Igreja do Cristo tem para nos oferecer. Ontem nós focamos bastante a respeito dos desafios e obstáculos que nos embarreram diante dessa prática. Se é uma prática bíblica, se é uma recomendação bíblica, se é uma recomendação que traz ganho pessoal, que traz ganho para a comunhão, para a igreja, por que nós não praticamos, né? E aí eu tentei trazer algumas barreiras, e foi interessante depois nas perguntas, e o Maza me mandou algumas perguntas, e tinha gente que perguntava assim, mas por que é tão difícil a gente confessar o nosso pecado? Eu falei, cara, esse cara está agoniado, vem depois conversar com a gente, né? É difícil, nós encontramos muitas barreiras. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uns familiares em Minas Gerais, e o meu tio, ele tinha acabado de comprar uma caminhonete, e ele estava indo para o sítio, né? Ele tinha um sítio, nós estávamos indo juntos, e no caminho nós encontramos uma mulher que estava carregando, eu não sei se era um feixe com lenha ou um monte de madeira, entulho, e estava carregando nas costas uma senhora muito encurvada, daquelas assim, acostumada a trabalhar a vida toda, e de tanto trabalhar no pesado, já estava com o corpo todo encurvado. Meu tio parou a caminhonete, não dava para levá-la na frente, né, porque estava um monte de coisa, um monte de criança e tudo mais, e nós ajudamos ela a subir na carroceria, e fomos continuando a viagem. E de repente, quando meu tio olha no retrovisor, ele percebe que a mulher continua com o fecho nas costas, né? Ele parou o carro e saiu e falou assim, moça, pode colocar aqui, a caçamba é para isso mesmo, joga. E ela virou e disse, não, eu estou acostumada, eu prefiro levar aqui mesmo. E ela foi a viagem toda levando. Essa cena me marcou, e quando eu leio esse texto de Tiago e lembro da prática da confissão de pecados e dos desafios e obstáculos que nós encontramos, eu lembro da figura dessa mulher. Nós sabemos que estamos em comunhão e em comunidade. Nós sabemos que somos todos pecadores. Nós sabemos que todos nós enfrentamos tentações e lutas, fraquejamos, caímos, nos prendemos em determinados pecados, porém nós não exercemos essa prática libertadora. E quando não fazemos isso, é como se nós estivéssemos na caçamba de uma caminhonete, e ao invés de deixar os feixos ali, naquele local apropriado, nós ainda estamos carregando. E como nós nos acostumamos com isso, nós vamos nos encurvando com o tempo. Nós vamos nos encurvando com o tempo, talvez não fisicamente, mas espiritualmente. E eu quero dizer espiritualmente no sentido de vamos perdendo a nossa operosidade no corpo, vamos nos tornando amargos, vamos deixando que os nossos lábios não atuem plenamente com ações de graças, mas com um falar pesado que mais desagrega do que agrega. Então, por isso eu tentei focar ontem nessa questão dos obstáculos, para que a gente refletisse, tanto no aspecto pessoal, institucional, cultural ou espiritual, né? Nós vamos enfrentar obstáculos nesse sentido. Por isso que eu penso, creio, acredito que devemos sempre ensinar essa prática da confissão e da intercessão. Promover encontros assim.
Porque provavelmente, enquanto nós refletimos sobre essa temática do desmascarar, do benefício da comunhão, da comunidade na luta contra o pecado, provavelmente quando nós refletimos sobre isso, lemos os textos bíblicos, o Espírito de Deus fala ao seu coração e fala ao meu coração. Provavelmente Ele traz à sua mente pecados que precisam ser confessados. Talvez ontem, enquanto a gente estava aqui conversando, quer seja nas perguntas, nas respostas, ou na exposição do texto, talvez veio à sua mente situações, momentos, pecados, tentações, que você tem guardado, como essa mulher que carrega o feixe. Quando nós nos propomos nesse tipo de conversa e diálogo e reflexão, o Espírito Santo traz pessoas à nossa mente, que podem ser canais, instrumentos nas mãos de Deus nesse processo de transformação. Talvez isso aconteça agora, eu estou falando e está vindo na sua cabeça tal pessoa, tal situação, tal área que necessita ser iluminada, né? Então nós precisamos sempre refletir sobre isso. E quando isso nos vem à luz, né? Quando isso nos vem à mente e é trazido pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos trilhar alguns caminhos que nós conversaremos hoje. Lá na igreja tem um rapaz que ele sempre vai me procurar, eu já sei, até sei assim, quando ele marca um gabinete comigo, é porque ele cometeu algum pecado, né? Ele só vai me procurar para confessar. Eu falo, rapaz, volta aqui para agradecer também, né? Quando está aparecendo lá os cegos que foram curados. E ele vai, é interessante que lá na nossa igreja uma característica, a gente recebe muita gente de denominação neopentecostal. E muitas pessoas vêm assim com um histórico muito machucado dessa relação de discipulado, um discipulado muito impositivo, né? E carregam uma carga de culpa muito forte. Então, esse garoto tem essa tradição de formação de igreja. Então, ele acha que toda vez que ele comete um pecado, ele tem que, assim, prestar contas, né? É mais uma espécie de prestar contas do que uma relação de irmandade de confissão. E aí eu lembro que uma das primeiras conversas, ele disse assim, como é que eu sei que isso aqui que nós estamos fazendo, que esse processo de confissão, ele é um processo que parte de Deus? Eu falei, olha que interessante, eu não te conheço, você não me conhece, eu não pedi para você vir aqui a falar comigo, você, por alguma situação, alguma fala, enfim, alguma coisa que te confrontou, decidiu vir aqui expor a sua vida de uma forma assim, abrir mesmo, expor a sua vida de uma forma que é uma situação constrangedora, imagino para você, e eu não te pedi isso, né? E você está fazendo isso. Por que você está fazendo isso? Alguém te obrigou? Ele falou, não. Então, quando nós nos movimentamos nessa direção ou buscamos essa caminhada, sobretudo caminhadas que nos são desconfortáveis, como essa exposição, sem dúvida, é um mover do Espírito dentro da gente. Eu não pedi para você vir, aqui na igreja a gente não cobra isso, mas você decidiu vir aqui conversar, você decidiu aqui desnudar-se, tirar as suas máscaras. Eu sei que isso é doloroso, né? Então, isso é uma ação do Espírito. Então, quando nós nos propomos a conversar nisso, Deus vai falando com a gente, vai nos dando direcionamento nesse sentido, para que a gente, assim como o Tiago recomenda, vivamos nessa prática, confessando os nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para sermos curados, né? E aí, como nós vimos ontem, a ênfase do texto de Tiago não é simplesmente na confissão, mas na oração, na intercessão. Isso pressupõe uma comunidade madura, isso pressupõe uma comunidade que crê no poder da oração, na operosidade da oração, isso pressupõe uma comunidade sensível à ação do Espírito Santo,
Porque qualquer movimento em direção ao arrependimento é um movimento iniciado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence do pecado, é Ele quem nos convence à justiça, é Ele quem nos convence e nos conduz nesse processo de arrependimento. Então, o texto de Tiago pressupõe uma comunidade que viva essa intensidade. E é interessante que a cura aqui não é apenas para quem confessa, não é apenas para quem ora, mas é também para a comunidade. Porque uma comunidade que vive intensamente essa prática é uma comunidade curada. É uma comunidade que usufrui de muitos benefícios. Quais benefícios uma comunidade desfruta a partir dessa prática da confissão e da intercessão? O benefício da comunhão. Como eu li ontem um trecho do livro do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, quando nós deixamos de confessar os nossos pecados, nós estamos nos colocando máscaras e vivendo a partir de um personagem religioso. Então, quando nós nos encontramos, e quando isso não nos é uma prática comum, a gente não sabe com quem que a gente está lidando. Se é com o irmão ou se é com o personagem que o irmão criou. Ou se é com o personagem apresentado pelo irmão. E como eu disse ontem, né, por isso que a gente se assusta numa situação de escândalo, né? Quando a gente descobre que aquele irmão não era aquilo que ele apresentava, ou não era tão santo ou incorruptível como ele apresentava-se, ou como ele se apresentava. Então, quando uma comunidade vive essa prática, ela desfruta do benefício da comunhão. Nós vamos deixando as máscaras, e nas pequenas relações, nos pequenos grupos onde nós vamos criando essa relação onde o ferro afia o ferro, essa relação de irmandade, essa relação de amizade espiritual, nós vamos sendo tomados por um senso de comunhão. Cresce o senso de comunhão, diminui o senso de individualismo, diminui o senso de individualidade. Porque se eu compartilho aquilo que me é mais penoso, que é o meu pecado, que me humilha, que me envergonha, que mostra a minha fraqueza, que me expõe, outras coisas que tenho serão compartilhadas com maior alegria e maior intensidade. Sobra-nos esforço, sobra-nos força e energia para nos dedicarmos a relações profundas. Porque esconder quem somos verdadeiramente requer muita energia. Invariavelmente, quando dá um exemplo aqui na relação conjugal, né, dentro da dinâmica pastoral, quando em um casamento um dos cônjuges decide levar ou estabelecer uma outra relação às escondidas, o sujeito gasta uma energia para ocultar, que invariavelmente, quando essa situação vem à tona, a pessoa está num estado tão assim, de um cansaço tão grande, que ela não consegue responder logicamente, ela não consegue perceber a destruição que ela está gerando para si, para a família, para o próximo. As falas ficam desencontradas, porque nós gastamos uma energia intensa no uso das máscaras. Isso leva a uma energia muito grande. Quando uma comunidade desfruta dessa dádiva da confissão e da intercessão, abre espaço para comunhão. O Dietrich Bonhoeffer vai usar uma expressão muito interessante: irrompe a comunhão. Cresce a comunhão, é como um forte rio que passa por meio da comunidade. Há também o benefício da autenticidade. É bom, e deve ser muito bom, você ser autêntico plenamente. Nós temos muita dificuldade com a autenticidade. Quer ver um exemplo?
Alguém te convida para ir num local e você não quer ir, mas você também não quer magoar a pessoa, seu amigo, né? Sei lá, a festa de aniversário dele. Aí você fala, eu queria ficar em casa. É totalmente lícito, você vai lá descansar, trabalhou a semana toda. E o cara fala, então, você vai na minha festa amanhã? E aí, para você não machucar o cara, você diz, não vai dar, amanhã eu tenho um compromisso. Só que você não tem um compromisso, né? Isso é uma prática comum. Alguém liga, eu quero falar com fulano. Fala que eu não estou, tá bom? Não, ele não está. Diversas vezes nós vamos deixando a autenticidade de lado, né? E é difícil quando a gente decide, eu vou ser autêntico. Aí a pessoa fala assim, você gostou da roupa que eu usei? Né? Geralmente na relação conjugal isso tem que ser dosado, né? Quando a mulher fala, estou bonita, aí você fala, aquela encruzilhada. Se eu falar que ela está bonita, ela vai negar, vai falar que não. Se eu falar que não, ela vai achar que eu estou falando que ela está acima do peso. Então tem que ter uma sabedoria. Mas ser autêntico, poder dizer sim, sim, poder dizer não, não. Isso deve ser de uma leveza da vida, deve nos conduzir, né, a uma leveza no viver. E quando uma comunidade desfruta dessa relação de confissão e de intercessão, ela abre espaço para que a luz do Cristo, para que a luz da ressurreição, para que a luz da verdade floresça em todos os cantos da vida, em todos os cantos da comunidade, lançando os irmãos, lançando a comunidade para uma relação de autenticidade, para uma relação de sinceridade, para uma relação onde há a possibilidade de abrir o coração, onde há a possibilidade de ser sincero, onde há a possibilidade de mostrar as fraquezas, as tristezas, como isso torna a vida leve. Quando Jesus vê a multidão cansada e oprimida pelo peso da religiosidade, ele diz, vinde a mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É o caminho que a comunidade é chamada a andar. E esse caminho, ele promove essa autenticidade. E essa autenticidade faz uma caminhada leve, faz uma caminhada ser mais leve. Ao benefício da cura e restauração. Quando nós escondemos os nossos pecados, mesmo tendo perdão da parte de Deus em Jesus Cristo, nós nos sentimos fracos, culpados, envergonhados. Às vezes reincidimos numa mesma relação de pecado. Nós ficamos adoecidos. Um crente adoecido, ele é um crente que não é operoso. Ou ele entra numa lógica automática da vivência da fé, vai tendo o coração endurecido, não sente mais Deus falar com ele, as coisas parecem que já não dão ou trazem mais a alegria de antes, né? A comunhão já não parece ser aquela coisa tão bacana, há um afastamento, há um isolamento, tanto é que um dos primeiros sinais de um adoecimento causado pelo pecado é o afastamento da comunhão e da comunidade. Nós vamos nos afastando para que não haja uma reserva de sabedoria que nos confronte, né? Porque a gente quer ficar nesse estado de adoecimento, né? Agora, uma comunidade que vive essa relação da confissão e da intercessão é uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, uma comunidade de restauração. Como nós vimos, o pecado ele traz enfermidade para nossas emoções, enfermidades físicas, traz enfermidade relacional, enfermidade espiritual. E há poder na oração do irmão, como nós vimos ontem. E isso pode transmitir cura para nós. E uma comunidade onde há essa relação de cura e restauração é uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável é uma comunidade de irmãos e irmãs operosos e operosas, com ações de graça, com alegria. Gente saudável, como deve ser uma comunidade de Jesus. Ao benefício da percepção do Espírito Santo, a gente começa a perceber que o Espírito Santo está agindo no meio da gente. Por quê? Porque está tocando na área mais complexa, que é a quebra do nosso orgulho,
que é esse desfazer-se da autojustificação, do eu dou conta, eu consigo. A gente se lança aos pés da cruz, a gente se lança no ombro do irmão e diz, eu preciso de ajuda. É o processo do encontro com Cristo, eu não dou conta, Senhor. Salva-me, Deus, tem misericórdia de mim. Isso é a promoção do Espírito Santo. Então, uma comunidade que desfruta da confissão e da intercessão é uma comunidade que percebe o Espírito Santo agir. Isso é uma coisa linda, porque de uma situação constrangedora, de uma situação pesada, que é expor e confessar os pecados, o Espírito Santo transforma e faz uma paisagem bela, faz uma comunidade viva. Aquilo que nós depositamos como um depósito de morte, através da oração e da intercessão, transforma-se em vida para a nossa vida, tanto para quem confessa, quanto para quem intercede. E nós nos tornamos uma comunidade de intercessores. Então, a falta do meu irmão, a falha do meu irmão, me é combustível de oração, não combustível de juízo, não combustível de maledicência. Uma comunidade que vive a prática da confissão e a prática da intercessão é uma comunidade onde os ruídos de maledicência vão diminuindo. Porque eu sei que a fraqueza do meu irmão e a debilidade do meu irmão me é única e exclusivamente combustível de oração. A queda do meu irmão não me deve ser motivo para riso. A queda do meu irmão deve ser motivo para que o meu joelho se dobra. Isso é um aspecto de maturidade. Nós conseguimos, a partir dessa prática, cumprir a recomendação do apóstolo que diz, orem sem cessar, orem uns pelos outros. Imagina uma comunidade onde todo mundo intercede. Uma comunidade de gente que trabalha a dor alheia com expressão de santidade a todo instante, como Moisés, tira a sandália que onde você está entrando agora é solo santo, solo sagrado. Então esses são alguns dos benefícios para a comunidade e benefícios para nós discípulos de Jesus. Quando uma comunidade vive assim, quando uma igreja vive assim, passa a viver a fé comunitária, porque esse é o chamado da gente. Nós não conseguimos desenvolver fé cristã, ou vivência cristã, ou vida cristã sozinhos. Como eu disse ontem, o Senhor nos insere num corpo, nos insere numa igreja, para que vivamos a partir dessa construção. E se o nosso viver é comunitário, se o nosso chamado é para comunhão, então nós somos chamados para compartilhar. Agora, isso é muito interessante, porque nós temos uma cultura de compartilhar coisas boas, contar as bênçãos, as alegrias, as vitórias. Nós temos a cultura de compartilhar os nossos bens, o nosso tempo, o nosso talento. Nós temos a cultura de compartilhar as nossas tristezas, mas o pecado a gente não compartilha. A tentação a gente não compartilha. Parece que há um limite para essa comunhão. Então essa comunhão é assim, ela funciona com o que eu faço de legal, com o que eu ganho. Essa comunhão eu coloco para todos as minhas conquistas, eu coloco e distribuo para todos os meus bens, eu distribuo para todo mundo, está aberto, é acessível, está aí na comunhão o meu tempo, os meus talentos, até as minhas tristezas, as minhas lutas, os meus pedidos de oração, mas o pecado, as minhas tentações, isso aqui eu tenho que resolver sozinho. Isso aqui é eu e Deus, não tem nada a ver contigo. Isso aí eu vou... Que coisa interessante, né? A gente restringe. Mas quando nós vamos olhar, como olharemos agora alguns textos, nós veremos que o chamado para viver a vida cristã e a fé é um chamado para vivermos na comunidade, para compartilhar até mesmo os nossos pecados e as nossas tentações. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, um texto bem conhecido da gente, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele é muito interessante nesse aspecto comunitário da fé. Diz assim o texto: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, esse texto é muito conhecido nosso, você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito desse texto. O que eu acho interessante, quero destacar dessa oração, os discípulos pediram para Jesus para ensiná-los a orar. Eles viam os discípulos de João Batista orando, eles falaram: mestre, os discípulos de João Batista oram, como é que a gente faz isso? Ensina a gente. E o legal é que Jesus começa nos versos anteriores ensinando os seus discípulos a como não orar. Ele diz: não faça da oração um instrumento para publicidade da fé, como os hipócritas, como os fariseus. Também não faça da oração um instrumento de barganha, como fazem os gentios, que acham que podem manipular a divindade com as suas repetições. Então ele ensina como não fazer, dedicando esse ensinamento aos seus discípulos para mostrar o impacto e a importância da oração. Mas o que eu acho mais bacana é que quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele não ensina apenas os seus discípulos a como orar, ele ensina os seus discípulos a como interceder. Porque toda a oração que Jesus ensina é uma oração coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Ou seja, o discípulo não está orando apenas por si, mas ele está orando pela comunidade, está orando pelos seus irmãos. Quem não ora apenas por si e ora pelo próximo, não está apenas orando, está intercedendo. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Jesus ensina os seus discípulos a interceder, porque o DNA da oração é a intercessão. Toda oração é uma oração intercessória, porque toda oração deve ser uma oração que abranja toda a comunidade. É assim que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, por causa do senso da comunidade, por causa de uma questão que era muito nítida no povo de Israel e que permanece na igreja. O pecado de a perda de afeta todo o corpo. A doença de um membro do corpo, por menor que seja, afeta todo o corpo. Na unidade do Cristo, não adianta eu ser abençoado e o meu irmão não ser abençoado, nós somos um corpo. Então Jesus ensina os seus discípulos a interceder, a viverem, até mesmo na oração, uma vivência comunitária. A oração do discípulo é sempre uma oração por si e pelo próximo, e pelo outro, e pela comunidade. Porque esse é o DNA da oração que Jesus ensina aos seus discípulos, a orarem e a viverem, com a lógica do Pai Nosso, e isso é muito interessante, os irmãos sabem a expressão de intimidade que Jesus usa aqui na relação de pai, Abba, paizinho, o balbuciar de uma criança para o seu pai, que revela uma relação de família, familiar, fraterna. Então, assim como nós temos essa liberdade familiar com o Pai, nós temos essa liberdade, devemos ter essa liberdade e considerar a nossa relação, não como uma relação eclesiástica, mas como uma relação familiar. Somos irmãos, irmãs. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pão é compartilhado. O perdão é nosso. Até aí tudo bem, a gente compartilha o pão, a gente compartilha o Pai e a gente compartilha o perdão. Mas o texto também diz: não nos deixes cair em tentação. Não é não me deixe cair em tentação, é não nos deixes cair em tentação. Quando eu oro para que o Senhor me dê graça diante das tentações, Jesus me lembra, através dessa fala, que essa oração e esse pedido não deve ser apenas exclusivamente para mim, mas deve conter o meu irmão. Não nos deixes cair em tentação. Guarda
a mim, guarda a minha família, guarda meu irmão. Isso nos revela que as nossas tentações também são compartilhadas. As nossas tentações, assim como o Tiago diz, para confessarmos os nossos pecados e compartilharmos os nossos pecados para a comunhão e para a comunidade, na comunidade, nós também devemos encarar as nossas tentações como algo comum. A tentação que você trava não é só sua, é nossa. A tentação que eu travo não é só minha, é comunitária. A luta que você enfrenta, a forte tentação que você enfrenta, não é só sua, é nossa. Por isso que a intercessão é comunitária. Isso não deve ser apenas uma consciência na hora da oração, mas isso deve ser uma consciência no partilhar. Assim como partilhamos o pão, somos chamados para partilhar as tentações. Isso praticamente é quando a gente chega para o irmão e diz: olha, ora por mim porque eu estou sob forte tentação. Estou sendo tentado nisso. Eu preciso que você reúna um grupo de irmãos para intercederem por mim. Dificilmente a gente usa isso. E é interessante que isso é até uma forma de nos guardarmos da queda. Geralmente, quando a vaca vai para o brejo, não tem nem mais como esconder as coisas, a gente procura a comunidade. Mas dificilmente a gente procura o irmão quando nós estamos em situação de tentação. Quando você está prestes a pecar, dificilmente você e eu, nós lembramos: eu vou ligar para aquele irmão e vou pedir para ele orar por mim nesse momento, porque eu preciso de oração, porque eu estou sob forte tentação. Nós não fazemos isso, ou deixamos isso de lado, porque nós não temos essa compreensão de que a tentação também é algo a ser compartilhado. Então nós partilhamos do pão, nós partilhamos do perdão, nós partilhamos do Deus. O Deus é nosso, o pão é nosso. Mas a tentação é minha, a tentação é sua. Cuida da sua tentação, que eu cuido da minha tentação. Não dou conta nem da minha, eu vou dar conta da sua. Mas quando Jesus convida os seus discípulos à oração, Jesus convida e ensina aos seus discípulos que a tentação também é compartilhada. E que o livramento do mal também é compartilhado. Mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na comunidade dos discípulos de Jesus, Deus é compartilhado. O pão é compartilhado. O perdão é compartilhado. O livramento da tentação é compartilhado. E a libertação do mal também é compartilhada. Enfim, o discípulo do Cristo é chamado para a plena comunhão. Se é plena comunhão, é plena comunhão. Eu não devo restringir o ambiente da comunhão a determinados espaços, preservando outros. Isso não é saudável, isso não é comunhão, isso vai me lançar para uma caminhada onde eu vou me blindando, onde eu vou me cercando, onde eu vou colocando máscaras. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele diz: o pão é compartilhado, o Pai é compartilhado, o perdão é compartilhado, as tentações estão para ser compartilhadas, vocês fazem parte de um corpo. Não faz sentido, se um cair, todos caem. Se um tropeça, a comunidade adoece. Então a intercessão pelo livramento do mal deve ser para todos. O partilhar do desejo dessa libertação do mal deve ser para todos. O empenho deve ser de todos, por todos. Assim como o compartilhar da tentação. E aqui é legal porque nós temos, mais uma vez, essa relação da oração com a tentação. A oração é um instrumento dado por Deus para que nós, discípulos de Cristo, vençamos, resistamos à tentação, sejamos livres do mal. Não é pelo uso da força, não é pelo uso da nossa sabedoria, não é pelo uso de muitas ferramentas. Isso pode minimizar, mas esse processo de libertação e esse processo de livramento se dá através da oração.
e da oração que tem nesse DNA a intercessão. Um outro texto interessante também, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 12. Nesse texto, o apóstolo Paulo está trazendo o exemplo do povo de Israel para a igreja, mostrando como eles caíram e falharam, alertando a igreja para que permaneça firme. E é interessante que todo esse capítulo é marcado por uma ênfase dessa consciência de povo, dessa consciência de igreja, dessa consciência de unidade, dessa consciência de comunhão, dessa consciência do partilhar. E ele diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há um só pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Eu acho interessante, de novo, essa relação de um chamado a resistir à tentação dentro dessa lógica comunitária. Paulo está se dirigindo à igreja, está convocando a igreja, está lembrando a igreja do fracasso de um povo, está lembrando da igreja do mistério da mesa, do mistério da unidade, que é o símbolo da unidade da igreja, o pão partilhado, o cálice partilhado. Está lembrando a igreja que mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo, e é nessa lógica que nós, é a partir dessa lógica que nós devemos enfrentar as tentações. Ele diz que Deus nos providencia um escape, e é muito complexo às vezes falar dessa temática da tentação a partir do texto bíblico, porque às vezes há uma dubiedade da interpretação, se é tentação ou provação, né? Mas o que eu acho interessante, quero destacar desse texto, é essa relação que Deus proporciona à sua igreja, ao discípulo do Cristo, um escape. E aí o Paulo continua o texto trazendo a lembrança da comunidade, do povo. Na nossa vivência cristã, nós somos tentados em muitos aspectos. Tentação da nossa própria cobiça, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, nos tentando, nos cercando, tentando atrasar o romper da ressurreição na nossa vida. E Deus vai nos dando diversos escapes. Eu olho para esse texto e percebo que a comunidade é um escape. A comunidade é um instrumento que Deus concede aos seus discípulos, para que diante da tentação, da provação, ninguém caminhe sozinho, ninguém lute sozinho, ninguém trave batalhas contra o pecado sozinho. E aí Paulo relembra aos seus irmãos, fiquem firmes, encoraja os seus irmãos, fiquem firmes, e relembra do peso da comunhão. Vocês são muitos, mas vocês são um. Não esqueçam disso, não esqueçam do símbolo da nossa fé, do pão partilhado, do cálice partilhado, do sentar à mesa, dessa relação comunitária, do Cristo morrendo pela sua igreja, pelo seu corpo. Diante do desafio de um viver santo e do chamado para o crescimento na fé, a igreja é também o escape de Deus para o livramento das tentações e travessias das provações. O ápice da comunhão cristã representa-se no partilhar, assim como o partilhar do cálice e do pão,
sangue e corpo do Cristo. Assim como nós partilhamos o Cristo, o pão, o corpo, nós também somos chamados para partilhar as nossas tentações e as nossas lutas. E mesmo a gente sabendo disso, nós deixamos de desfrutar dessa dádiva. Eu lembro que uma vez, com um grupo de amigos, a gente sentou, sem nenhuma pretensão, um pegou um violão, começou a cantar, de repente, uma pessoa disse, era um grupo pequeno, e disse, eu preciso confessar um pecado. E ela confessou o pecado dela. E aí o outro disse assim, sua fala me abençoou, porque eu também estou preso no mesmo pecado. E aí o outro disse, eu também estou preso no mesmo pecado. E foi legal que nós começamos a perceber que travávamos lutas e estávamos presos a questões parecidas e semelhantes. Mas nós estávamos tão adoecidos que mesmo sendo muito próximos, a gente estava tentando resolver isso sozinho. E quando essas máscaras caíram, nós nos percebemos como iguais, com lutas iguais. Isso foi tão, assim, libertador e foi um instrumento de Deus para nos libertar, para nos aproximar. Esse é o benefício da comunidade. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, e quando nós, de forma ousada, caminhamos nessa direção, nós abrimos espaço para a libertação daqueles que estão à nossa volta. Isso é um benefício que a comunidade traz para nós. Um outro texto interessante que traz essa relação da oração, da comunhão, da comunidade, na luta contra a tentação, na resistência contra a tentação, é o texto de 1 João, capítulo 5, os versos quase que finais, 16 e 17, onde João diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Eu acho legal, João, que ele decidiu terminar o livro dele da forma mais polêmica possível, né? Um dia o cara perguntou, o que significa isso? Eu falei, cara, não sei. Que nem ele escreveu, deu continuidade, né? O que é pecado para a morte? Quais são os pecados para a morte? Como é que é isso? Depois você pergunta para o Maza que ele te explica e responde isso. O que eu quero enfatizar nesse texto é novamente essa relação da comunhão, da oração, da luta contra o pecado, da cura e da vida que isso traz. Esse caso aqui é um caso diferente de Tiago, né? Porque no Tiago a lógica é o irmão que confessa. Aqui é o irmão que foi pego no flagrante, né? O pessoal viu lá, aí é diferente, não foi confessar. Mas o movimento é o mesmo. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, no céu você pergunta lá para João, o que é isso? Ore. Ore. Olha que legal, cara. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, ore. João não diz, julgue. João não diz, acuse. O João não diz, exclua. João diz, ore. Ore. Viu seu irmão cometer pecado? Ore. E olha que potência da oração. E Deus dará vida ao que pecou. É o que Tiago diz. E orem uns pelos outros para seres curados, muito pode em sua eficácia a oração do justo.
Então, novamente, essa relação entre o pecado que é lançado à luz, quer seja de forma intencional na confissão, ou quer seja através da exposição involuntária, mas veio à luz, e quando ele vem à luz, ele encontra um irmão que ora. Isso requer muita maturidade, isso requer muita sabedoria espiritual. Quando a exposição do pecado de um irmão me é novamente combustível de oração, não é combustível de acusação. Hoje eu estava conversando com alguns irmãos e nós estávamos conversando sobre disciplina. Um cara perguntou: o que você acha de disciplina na igreja? Eu falei: eu acho que a disciplina é um recurso que a igreja tem, até mesmo porque é um ensinamento bíblico. Jesus ensina Mateus capítulo 18, Paulo ensina sobre a disciplina, até usa a disciplina, mas o que eu percebo da disciplina nas Escrituras é que ele é um último recurso, não é o primeiro recurso. Jesus, quando está ensinando os discípulos, Mateus capítulo 18, a respeito do confrontar o irmão, ele diz: se o irmão pecou, vai você lá, conversa com ele, se não conseguir, leva outro, se não conseguir, leva a comunidade. A disciplina é o último recurso, e ela e deve ser aplicada não ao doente e ao fraco, mas sim ao cínico, ao sujeito de coração fechado, que foi confrontado pela palavra e resistiu, que foi confrontado pelo irmão e resistiu, que foi confrontado pelos irmãos e resistiu, que foi confrontado pela comunidade e resistiu. Esse sujeito é cínico. A ele cabe a disciplina. Mas o primeiro movimento na deflagração do pecado, quer seja por confissão, quer seja por exposição, é a oração. Ore, interceda, e Deus dará vida ao que pecou. E eu acho isso revolucionário, sobretudo para um povo de tradição do judaísmo, porque a relação de pecado e perdão, a relação de pecado e confissão do povo judeu, ela estava restrita ao sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, carregando o incensário com as orações dos irmãos, e se Deus não se agradasse do sacrifício, ele era fulminado ali na hora, e o povo teria perdido um ano todo, teria que esperar o outro ano. E aqui João diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado, ore. Esse texto é revolucionário porque nos chama ao exercício do sacerdócio. Exerça o ministério sacerdotal que nós temos agora em Cristo na vida do seu irmão. Você pode fazer isso, você pode levá-lo ao Pai, você pode apresentá-lo diante de Deus em Cristo Jesus. Você pode fazer o que o sacerdote fazia uma vez por ano pelo povo. Você pode fazer isso pela sua oração, pelo novo e vivo caminho, apresentando-se diante do sumo sacerdote por excelência, Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu estou apresentando aqui meu irmão, que pecou, traga cura para ele, traga vida para ele. E é legal nesse texto, porque se você olhar os versos anteriores, João está falando sobre a nossa confiança em Deus, e ele diz: confiamos em Deus, então peçamos ao Senhor, e se for segundo a tua vontade, a vontade dele, ele nos atenderá. Ele está falando de oração, ele está falando de confiança, de oração da fé, do sujeito que confia no Senhor e apresenta diante dele, e aí logo depois ele fala a respeito de orarmos pelos irmãos. É interessante que uma oração, ou um homem de fé e de uma oração de fé, não é um homem que tem fé para pedir coisas grandiosas para si, mas é um homem que tem fé para apresentar o irmão em condição de pecado. A nossa confiança em Deus, sabendo que Ele ouve a nossa oração, nos deve ser fonte de encorajamento para a intercessão constante pelo irmão que pecou, pedindo ao Pai para que lhe acrescente vida. Então nós temos alguns textos
que revelam para a gente essa relação da tentação, do pecado, da confissão, da comunidade, da intercessão, da cura, da vida, que nos revela e nos ensina que essa deve ser uma prática constante e uma prática viva dentro da comunidade. Mas a pergunta continua a mesma: como é que a gente desfruta desse benefício divino? E eu quero colocar aqui alguns caminhos que talvez possam nos ajudar. Primeiro, deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Como eu disse aqui no início, quando nós meditamos nesse tema, na verdade, toda vez que nós estamos diante do texto bíblico, acontece um milagre, né? As palavras de quem expõe o texto bíblico, elas se misturam com a palavra do Cristo e de alguma forma nos esclarece, nos confronta, nos consola, nos alimenta. Por isso que às vezes a gente sai de algumas pregações assim, com uma sensação de que fomos saciados pela palavra. Não apenas por um conhecimento técnico ou por informações, mas aquela palavra nos alimentou, nos sustentou. Então, eu acredito que quando nós conversamos e refletimos sobre essa temática, o Espírito Santo fala com a gente. Traz à luz aquilo que precisa ser posto na luz. Nos confronta. Nos traz situações, momentos, nomes, pessoas. Sinaliza para a gente, encoraja a gente. Talvez você saia daqui, ou saiu daqui ontem, ou vai sair daqui hoje, assim, dizendo: eu sei, é isso. Isso é ação do Espírito Santo, que todo movimento que nos conduz a Deus é um movimento do Espírito. Porque a carne quer nos conduzir sempre no caminho oposto. E há sempre essa resistência da carne e do Espírito. Então o desafio do cristão é deixar e abrir espaço para que essa força do Espírito nos conduza até Deus. Então, se você percebe que o Espírito de Deus está falando com você, deixe-se conduzir por Ele. Não embarrere, não coloque obstáculos. Deixe Ele sinalizar, te conduzir, te mostrar as estratégias, os caminhos, e vai seguindo. Confie na comunidade. Um dos maiores desafios é confiarmos e acharmos um irmão para expor a nossa vida. Confie na relação da comunhão, confie na relação da comunidade, confie no irmão que foi sinalizado ou for sinalizado por Deus para você. Obviamente, né, você não vai chegar para o cara estranho e do nada: vem aqui, eu vou confessar os meus pecados para você agora. Nem te conheço, te conheci há 5 minutos, mas vou falar aqui, tá bom? É o seguinte, eu fiz isso. Não. Como nós conversamos ontem, né? Estabeleça uma caminhada de aproximação. É necessário que a gente saia da superficialidade das relações. É necessário que a gente se aproxime. E, obviamente, como eu disse ontem, isso não é feito para todo mundo. Isso é feito por um pequeno grupo, né? Hoje nós temos os pequenos grupos nas igrejas, isso nos ajuda, e dentro do pequeno grupo nós vamos criando relações cada vez mais próximas. Abrace isso, e quando você encontrar essa pessoa, confie. Confie, vai ser sempre difícil. E pode ser que você se decepcione. Uma vez eu lembro que eu tinha, e ainda é meu amigo, muito próximo, e eu confessei um pecado a ele, e meses depois, esse pecado se tornou um motivo de piada, né? Ele fez uma piada lá, eu fiquei cabreiro, falei: caramba, fui, mandei um e-mail para ele, falei: eu vou contar o seu pecado também para todo mundo, seu miserável. Cadê? Eu falei: eu não curti isso que você fez. E a tentação era falar: eu nunca mais vou falar para ninguém. Não dá para confiar em ninguém. Vou confiar só em mim.
Eu e Deus, pronto. Não, esse é um espírito, isso é uma mentalidade carnal. Confie na comunidade. Eu sei que nós temos muita coisa maluca no nosso meio, né? Muita igreja maluca, muita gente maluca, mas tem muita gente séria. Tem muita gente piedosa. Tem muita gente querendo ajudar e querendo servir. Tem muita gente madura. Tem muita gente com autoridade espiritual. Tem muita gente com quem você pode confiar, com quem você pode abrir a sua vida. Confie na comunidade. E ao mesmo tempo que você confia na comunidade, seja uma comunidade confiável. Seja um cristão confiável. Amadureça. Essa prática chama a comunidade à maturidade. É um convite para a maturidade, é um convite para crescer, deixar de ser menino, deixar de ser criança e amadurecer na fé e compreender que a sua oração pode ser instrumento nas mãos de Deus para curar as pessoas. Não depende só do pastor, não depende só do líder. Essa relação é para ser tratada na comunidade. Que os pastores também precisam confessar os seus pecados, os líderes também precisam confessar os seus pecados. Então é para ser uma igreja efervescente na maturidade, no partilhar, na comunhão. Confie na comunidade. Creia no poder da oração. Como eu disse ontem, a conversão não se trata de uma mudança apenas de comportamento, não é de fora para dentro. Se salvação fosse uma questão de comportamento, os nossos códigos morais, os nossos códigos éticos dariam conta. Basta seguir um código moral X, muito rigoroso, que você vai ter um comportamento legal. É aquele típico cara que a gente fala assim, esse sujeito é bacana. Só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Não, mas ele é um cara bacana, ele é fiel no casamento, tem 60 anos de casado, fiel, ama a esposa, os filhos. O cara é incorruptível. O cara paga todos os impostos, ele para no sinal vermelho, à meia-noite, não atravessa, cumpre a vírgula da lei. O sujeito é gente boa, é educado. O cara é incrível. Só falta aceitar Jesus. Falta tudo. Porque fé cristã não é uma questão de comportamento. É uma questão de nascer de novo. De novo coração, de uma nova mentalidade. E comportamento a gente consegue, com diversas estruturas e ferramentas. Agora nascer de novo. É como Nicodemos disse para Jesus. Como é que eu, um homem, posso nascer de novo? É milagre. A dimensão, então a confissão e a intercessão nos lança para essa dimensão do milagre. Então nós precisamos crer no poder da oração. Paulo diz que o Senhor, Deus, entregou à igreja do Cristo poder da ressurreição. O poder da ressurreição opera na igreja do Cristo. Por isso nós somos chamados a orar, por isso nós somos chamados a interceder. E como eu disse no próprio texto de Tiago, a ênfase é a oração. Está alguém doente, ore. Está alguém enfermo, ore. Confessem os pecados, orem uns pelos outros. Elias orou, era homem como vocês. Orem. Então confia, creia no poder da oração. Isso é interessante tanto para quem confessa quanto para quem ora. Não seja um cara assim duvidoso, eu vou orar, será que vai dar certo? Confie no poder da oração. Eu lembro que uma vez eu preguei essa mensagem na igreja, mensagem de Tiago capítulo 5, versículo 16. E 2 dias depois, uma irmã veio me procurar, falou, eu ouvi a tua mensagem, ela me confrontou, e eu
preciso confessar, não um pecado, mas uma tentação. Falei, tá bom. E aí eu fiz aquela cara, aprendi isso com o Ziel Machado, né? Pastor de São Paulo. Aquela cara pastoral, né? Pastor tem uma cara que é incrível, né? Você fala assim, meu pai morreu, ele, poxa. Você fala, eu vou me divorciar, ele, meu Deus, né? Qualquer notícia não abala o pastor. O Ziel Machado fala que o pastor tem a técnica patoral, né? A técnica patoral é o seguinte, já viu um pato nadando no lago, né? É aquela delicadeza, né? Assim, aquele balé. Só que quando você olha embaixo, ele está assim, ó. Então o pastor é isso. Você dá a notícia, a bomba para ele está com aquela cara assim. Mas por dentro ele está, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Manda um texto bíblico. O que eu faço? O que eu faço agora? Alguém me liga, por favor. Liga, Senhor, liga, fala, Deus. Está desesperado. Aí a mulher veio falar, eu falei assim, que ela começou a falar assim, começou a compartilhar, e o caso dela era o seguinte, ela é casada com 2 filhos, e ela se deixou seduzir numa relação de flerte muito profundo, não tinha acontecido nada, pelo menos nas vias de fato, né, mas ela estava nessa relação de flerte muito profunda e estava quase lá. E ela falando isso, eu só pensando, por que eu fui pregar esse texto, Senhor? Podia ter pregado, sei lá, a multiplicação dos pães, dos peixes, qualquer outra coisa. O que eu vou fazer agora, né? Eu falei, bom, vou fazer o que a Bíblia ensina. Ela compartilhou e eu disse, e depois que ela compartilhou isso, ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, olha, como eu falei ontem, vamos orar. Bacana que você veio aqui, você trouxe isso para a luz. Isso é um sinal de que você está respondendo positivamente ao que o Espírito Santo de Deus está fazendo para você. Você não precisava vir aqui, não precisava expor isso para mim, eu não te pedi nada, mas você veio, você está respondendo a uma ação do Espírito. Então, nós precisamos crer que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Então, vamos seguir a orientação do Espírito Santo, vamos orar. Vamos continuar pedindo para Ele trabalhar isso em você, renovar a sua mente, desconstruir essas falsas construções relacionais e fazer gerar em você, cada vez mais nascer em você o fruto da nova vida, a nova consciência, a mente de Cristo. O que a gente vai fazer? A gente vai orar. E você vai vir aqui semana que vem e nós vamos conversar de novo. E se tiver alguma coisa para trazer para a luz, você vai trazer para a luz e nós vamos orar e nós vamos fazer isso. E provavelmente quando você sair daqui, quando a gente terminar de orar, você talvez sinta aí uma paz por causa desse processo de poder ser autêntica, pelo menos em um local, porque assim, é muito difícil, né? Quando a gente não tem nenhum local para sermos nós mesmos, né? Até quando a gente chega na nossa casa, a gente tem que usar uma máscara, isso desgasta muito. Aí quando a gente encontra um local onde nós podemos ser autênticos, nós desabamos. Por isso que, invariavelmente, quando alguém vai confessar algum pecado, a pessoa ela gasta uns 5 minutos só chorando, só assim, botando para fora, porque ela está encontrando um espaço de autenticidade. Eu falei, nós vamos orar, pedindo para que a paz de Deus enche o teu coração, te capacite, te encoraje, mas provavelmente quando você voltar, você vai sentir essa luta intensa novamente, porque o Espírito Santo de Deus está querendo te trazer para um local, e a sua carne vai querer te levar para outro local. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. E nós oramos. Ok, terminamos de orar, ela foi embora. Na semana seguinte ela voltou, eu falei, como é que você está? Ela falou, olha, foi legal, eu dormi bem, eu voltei para casa, eu vi minha família, eu olhei para minha família e vi o que eu estava colocando em risco, pedi para Deus para unir a minha família, abracei o meu marido, beijei os meus filhos, mas só que realmente quando foi 2 dias depois, eu encontrei o sujeito e aqueles sentimentos, aqueles desejos voltaram a vir, e eu comecei a perceber que a minha mente queria uma coisa, o meu coração queria outra, e quando eu menos dava conta, os meus pés já tinham me conduzido para diante daquele sujeito, eu estava de novo naquela situação, e eu estava alimentando esses pensamentos. Falei, legal, traz para a luz.
E aí nós começamos um discipulado nos textos bíblicos, e recomendei que ela encontrasse irmãs para que ela também pudesse compartilhar, porque isso seria mais efetivo, né, nessa dinâmica de discipulado. E falei, vamos orar, e continuamos orando. E fomos fazendo isso. É legal que até alguém perguntou, como é que é essa prática, quantas vezes a gente tem que orar, como é que é essa dinâmica. E nós fomos fazendo isso. Passou um mês, passaram-se 2 meses, e no final do 3º mês, ela falou assim, ela me encontrou e falou, eu preciso compartilhar uma bênção com você. Eu falei, tá bom, compartilha. Ela disse, eu sinto que Deus me curou. Eu sinto que eu fui liberta disso. Pela primeira vez, em quase 1 ano dessa relação de flerte, eu passei na frente do sujeito. E a única sensação que eu tive foi uma sensação de vergonha, por ter me deixado levar por essa farsa durante 1 ano. E ele veio para cá e eu fui para lá. Fazia 1 ano que eu não conseguia fazer isso. Eu via ele e eu ia para onde ele estava. Eu vi ele e eu fui para a direção oposta. Falei, vamos continuar orando. Nós continuamos orando e ela disse, o que vai acontecer aqui agora, depois disso? Eu falei, olha, é possível que Deus te use para ser instrumento de libertação para outras pessoas que estão nessa mesma situação. Porque quando nós participamos dessa prática do confessar pecados, não apenas a pessoa, e interceder, não apenas a pessoa que confessa é curada, mas nós geramos na comunidade irmãos mais maduros na fé. Então você passou por um processo de luta, de tentação, na qual você se amarrou e se vinculou, que agora, pelo poder da oração e da intercessão, pela operação de Deus na sua vida, você foi liberta. Isso te dá maturidade na vivência cristã. Então é possível que irmãs se aproximem para compartilhar lutas, né? E foi o que aconteceu. Tempos depois ela disse, você não sabe o que aconteceu. Uma irmã veio me procurar, numa mesma situação, igualzinha, eu me vi na vida dela. Falei, é mesmo? E o que você fez? Eu falei, vamos nos encontrar, você traz para a luz e a gente vai orar. E aí? E nós começamos a fazer isso. E eu estou fazendo isso com ela. Falei, olha que legal. Acredite no poder da oração. Não tem a ver porque é o pastor. Não é a oração do pastor, é a oração do justo. Muito pode em sua eficácia. E isso é muito pedagógico, né? Deus nos usa em áreas onde fomos restaurados e curados. O nosso testemunho, o testemunho da libertação, encoraja os irmãos. Então creia no poder da oração. Abra-se para o confronto da cruz. O discípulo de Jesus é chamado para ir à cruz. O início da caminhada do discípulo se dá na cruz. O desenvolvimento da caminhada do discípulo se dá na cruz. E a cruz é o local da exposição. Não tem como ser crucificado com roupa, né? Calma aí, espera aí, me crucifica, deixa eu colocar uma roupa melhor, me perfumar. A cruz é esse chamado para se expor, como Cristo, nu. A vergonha exposta. Então abra-se para o confronto da cruz. A cruz nos confronta. A cruz, ela penetra no nosso coração. A mensagem da cruz revela o nosso pecado. Abra-se. Isso vai desconstruir. E todo processo de desconstrução é doloroso. E isto vai expor, e isso vai derrubar máscaras. E isso vai trazer lágrimas. Mas é assim que somos curados. Depois da cruz tem a ressurreição. Então abra-se para o confronto da cruz. Nós temos medo do confronto da cruz.
Mas se não formos confrontados e se não deixarmos o nosso velho homem na cruz, ele desce de lá, toma conta de tudo. É necessário que a gente crucifique e permaneça com o nosso velho homem crucificado na cruz. Desfrute da operosidade da ressurreição. Creia que o poder da ressurreição opera em nós, gerando em nós uma nova identidade, sarando as nossas doenças, libertando-nos de situações em que estamos presos. Nós somos o povo da ressurreição, nós não podemos esquecer disso. Eu acho um texto muito belo quando as mulheres vão até o sepulcro, limpar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus, e quando elas chegam lá, Jesus não está lá, e elas ouvem do anjo dizendo: Ele não está entre os mortos. Nossa fé é uma fé que não procura Deus entre os mortos. Pare de procurar Deus entre os mortos. Ele ressuscitou. Olhe para a vida com o olhar da ressurreição. Olhe para as relações que estão marcadas de mortes e cheias de morte com o olhar da ressurreição. Olhe para aquilo que te aprisiona e te adoece com o olhar da ressurreição. E permita-se desfrutar da operosidade da ressurreição. Acredite nisso, creia nisso. Nossa fé é uma fé do Cristo ressurreto, que traz vida àquilo que está morto. Bom, nós vamos ter um tempo de intervalo e depois a gente continua com mais perguntas e respostas. Muitas perguntas que foram feitas ontem eu passei para o Caleb, e para quem fez as perguntas deve ter percebido que ao longo da fala dele no nosso primeiro período, ele foi encaixando respostas para várias dessas perguntas que foram feitas. Eu vou começar, Caleb, inclusive vou deixar o André livre para responder essa também, que é o seguinte... Você ligou aí? Som. Só para eu entender qual é o papel do André sentado aqui do lado. Ele pediu para sentar aqui hoje. Responde também, pô. Ele falou: Israel, me chama também que eu quero responder umas perguntas teológicas. Mas é o seguinte, eu vou começar pela mais fácil. Por favor. E aí depois a gente vai complicando. O André também, quando quiser entrar no jogo, é só falar. Caleb, por gentileza, qual é o pecado que leva à morte? Nossa, e aí lá na frente do Mas aqui, né, meu? Eu respondi para a pessoa. Eu falei, o pecado que leva à morte é perguntar qual é o pecado que leva à morte. Exatamente. Tá essa a resposta, né? Mas essa é uma pergunta séria ou zoada? Não, se você quiser responder, a gente ficou curioso. Eu acho legal essa fala de João, mas como eu disse, né? Ele solta isso e sai correndo, né? Ele vou soltar um negócio aqui e vou sair correndo, né? E algumas interpretações são possíveis, né? Um pecado que nos leva a um adoecimento, na vivência da fé, porque ali alguns até sinalizam uma questão de incredulidade, mas ali João está falando a respeito de gente crente, de gente que acredita no Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que torna isso ainda mais complexo. Então, diante disso, eu vou deixar para o Maza. Tá bom, Maza? É difícil, realmente. Esse é um texto muito complicado. Você falou muito bem. Existem muitos textos bíblicos que a gente vai tentar se aventurar a responder. A gente corre mais risco tentando parecer sábio e inteligente para responder o texto, do que a gente dizer eu não sei mesmo, né? Uhum. Então, esse é um dos textos super complicados que a gente tem no Novo Testamento. Mas uma coisa a gente sabe pelo próprio contexto, né? E pela própria palavra de Tiago sobre o efeito do pecado.
que é o seguinte: o pecado que a gente pode ter certeza que leva à morte é pecado não confessado. Porque o pecado não confessado é pecado que não pode ser curado. E se não houve cura, há uma doença permanente e isso vai te levar à morte, né? Então, a confissão, ela entra como o instrumento de cura, né? Quando ele é confessado e quando nós levamos isso à cruz, oramos sobre o assunto, sobre esse pecado, é a maneira da gente se libertar dele de uma vez por todas, né? Esse estudo que a gente está fazendo aqui com você, você sabe disso, a gente conversou isso antes. Nós estudamos nos pequenos grupos, né? Uns aos outros ao longo desse ano. E nós reservamos alguns estudos para falar sobre confissão de pecados. Então, nós fizemos um primeiro lá, muito próximo, inclusive usamos bastante o livro do Bonhoeffer, que você citou. E aí o Ricardo Alexandre, levanta a mão para a gente, Ricardo Alexandre, o pessoal não sabe ainda quem você é. O Ricardo Alexandre me chamou... Você é do Skank? Mano, essa igreja tem um cara do Skank, velho. Ele perguntou se é o cara do Skank. Samuel Rosa, ele, mano. Samuel Rosa. Prazer depois de tirar uma selfie. E o Ricardo Alexandre me chamou a atenção do seguinte: valeria a pena um segundo estudo sobre esse texto de Tiago, destacando um outro aspecto da confissão, que é a relação com o pecado, né? E a gente só vai ter uma noção plena, e eu achei muito sensata essa colocação dele, e é isso que a gente escreveu um outro estudo sobre isso. A gente só vai ter uma compreensão de fato do tamanho do amor de Deus e o que é a graça, na medida em que a gente tem uma consciência clara do que é o pecado e de quais são os seus efeitos, né? Então, enquanto o pecado não nos humilhar, não nos mostrar a nossa realidade, a nossa podridão, né, o que há de mais destrutivo dentro do nosso coração, a gente nunca vai conseguir dimensionar o tamanho da graça de Deus e o tamanho desse amor que Ele destinou a nós na cruz do Seu Filho, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. André, alguma contribuição? Nada? Você está aqui só para avaliar o Caleb? Fala a verdade. Não, você. A mim? Tá bom. Deixa eu caprichar um pouco mais, então, aqui. Peraí. Deixa eu falar uma coisa. A questão, para mim, é toda interior. Todo mau desejo gera o pecado, e o pecado, por sua vez, a morte. Quer dizer, na minha opinião, a gente precisa de uma mudança de alma, de coração, daquilo que está dentro da gente. É somente se humilhando diante de Deus e dizendo: Deus, não dá para continuar sendo o que eu sou. Isso precisa ser modificado. Se isso não acontecer e eu não tiver uma raiva, um nojo, um asco daquilo que eu sou, para aquilo que eu preciso ser, né? Dizer, ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Enquanto isso não acontecer, a gente continua caminhando para a morte. Então, na minha opinião, é essa mudança interna, né? Quer dizer, Deus, não dá para ser mais isso, não dá para ser mais isso. Muito bem, muito bem. Um casal casado consegue desenvolver a confissão de pecados um ao outro e apoio em oração em todas as áreas, inclusive para as tentações na área sexual? Ou, em muitos casos, seria melhor haver um relacionamento de confissão com um irmão ou irmã que não seja o cônjuge? Ele olhou para você, viu, cara? Agora eu entendo porque ele me mandou sentar aqui. Eu acho que a gente nunca... Eu lembro de uma vez que o Ari Veloso me chamou para fazer parte de um aconselhamento de uma pessoa que estava em adultério. E tinha sido algo pontual, um caso, uma vez, um deslize. E ele disse assim: não acho que você tenha que contar isso para sua esposa agora, porque isso vai destruir, e já tinha, acho que 10 anos que isso tinha acontecido, alguma coisa assim. Sim, isso vai destruir muito mais a relação do que construir. Entretanto, você nunca poderá mentir a respeito disso. Se alguma vez ela lhe perguntar se você já traiu, você vai responder que traiu. Eu achei aquilo muito sábio da parte dele. E eu acredito... A confissão sempre tem que acontecer onde eu tiro a máscara para alguém.
desde que essa confissão ela não traga mais destruição do que construção. Então, na minha opinião, eu com a minha esposa, eu tenho um canal aberto, a gente conversa muito, eu conto os meus pecados para ela, mas eu também tenho alguns amigos com quem eu converso, e eu conto o meu pecado. Inclusive teve um que eu sentei com ele e disse, cara, fiz isso. Ele chegou para mim e disse, eu dou um prazo de tantos dias para você contar para sua esposa. Eu sabia que quando eu te contasse você ia pedir isso. E foi o que eu fiz, eu contei para ela e depois ele sentou com a gente e conversou com a gente. Eu acho que sempre uma mediação ela é boa, inclusive para mediar na hora que for confessado. Eu acho isso saudável. Por isso que eu recomendo, procurem o Israel, que ele faz essa mediação boa. Eu concordo também, acho que Você concorda com a parte de procurar Israel? Ou que... Também, os dois, né? As duas partes. Né? Acho que é sábio você compreender o seu tempo, né? E a relação, e a construção, e a sua parceira, a sua esposa, o seu esposo, né? Mas esse desafio, né? Nós somos chamados para relação autêntica na comunidade. E não faz sentido a gente ter uma relação autêntica na comunidade se no nosso núcleo mais próximo nós não temos uma relação autêntica, né? Mas isso de fato é uma construção e não é uma normativa, né? A gente precisa olhar cada relação a partir da maturidade do marido, da maturidade da esposa, né? Enfim. Tem um livro que eu sempre indico, e eu acho que ele contribui muito para essa reflexão. O título dele é Culpa e Graça. Foi escrito por Paul Tournier. Culpa e Graça. É um livro sensacional. Se você, ele é da ABU Editora. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia esse livro. Como diz um colega, não passe dessa vida sem ler esse livro. Vai te ajudar muito nessa reflexão e aí na tua caminhada de ajuda às pessoas. Uma outra pergunta é a seguinte: gostaria de saber se a oração é suficiente para afastar o pecador do pecado. Qual é a parte do pecador? Legal. A oração ela é poderosa e eficaz, e a oração nos movimenta. E é até uma temática que a gente vai falar amanhã, ela nos movimenta a quebrarmos as rotas de pecado. Como eu disse até ontem, né, nós estabelecemos para determinados pecados rotas. Então a gente sabe como pecar ou como executar aquele pecado, qual o melhor horário, qual o melhor jeito, como a gente apaga os rastros, como a gente esconde isso. Isso são rotas que nós vamos construindo ao longo da nossa caminhada. E quanto mais intenso a nossa relação com o pecado, né, e quanto mais adoecido o nosso coração, mais agarrado a essas rotas nós vamos ficando. Então a oração ela é poderosa para desconstruir essa construção mental, essa lógica que está operando na nossa cabeça, nos conduzindo nesse movimento, mas ela também é poderosa para nos movimentar no nosso comportamento, para que a gente comece a quebrar essas rotas. Eu lembro de uma vez que eu vi o testemunho de um cara, na verdade um professor compartilhou essa experiência. Ele tinha um aluno que toda vez ia entregar os trabalhos para o professor escrito à mão. Então o professor pediu um trabalho no seminário e o aluno, isso não é no século passado não, isso que alguns anos atrás ele entregava o trabalho todo escrito à mão. E aí o professor achou que aquele aluno não tivesse computador ou não tivesse impressora. E chegou para ele e disse, cara, o que acontece que eu peço um trabalho, uma resenha, um resumo, e você, ao invés de digitar, você escreve. Você não tem computador, você não tem impressora, como é que é? E aí o rapaz disse, professor, é o seguinte, eu trabalho de manhã
e à tarde, e só tenho tempo aqui para vir para o seminário à noite. E o único horário que eu tenho para fazer os trabalhos é de madrugada. Então eu saio do trabalho, venho para o seminário, assisto a aula, eu volto para minha casa e quando minha esposa está dormindo, meus filhos estão dormindo, eu faço o trabalho. Só que eu tenho um problema com pornografia. Então eu sei que se eu ficar com o computador de madrugada em casa sozinho, eu vou cair nessa rota de pecado. Então o que eu faço? Eu deixo o computador no escritório. E quando eu volto para casa, eu não tenho computador. Então eu uso o papel mesmo, e eu escrevo nisso, né? Faço isso. Então é interessante que esse é um movimento de quebrar as rotas do pecado. Então acho que compete a nós, e o Espírito Santo ilumina isso, perceber quais são as nossas rotas de pecado e quebrando essas rotas de pecado. E a oração nos faz ter clareza disso, nos movimenta nisso e também opera na área que nós não conseguimos operar, que é uma mudança do desejo. Né? Por que eu estou desejando isso? Eu preciso parar de desejar isso. Como que eu faço para parar de desejar isso? Eu não consigo acessar a fonte dos desejos, eu preciso que isso seja convertido. Então a oração opera nessa parte. E acho importante a gente não esquecer, né, que a absolvição que Jesus dá para nós, ela vem com um mandamento, que é vá e não peques mais. Né? Então, existe essa responsabilidade nossa, né? Entender que e como o André muito bem falou, se trata de uma transformação, se trata de uma mudança de coração, de uma conversão de fato a Cristo, e isso se torna, tudo isso na verdade, tudo isso que está sendo falado está dentro do processo de santificação, como você disse numa das respostas ontem. Então, a santificação é um milagre. Para pensar nisso, né? Se a cruz e se o perdão de Deus é esse milagre, é algo sobrenatural que veio acontecer na história para a nossa redenção e etc. Gente, a gente vencer pecado como comunidade e na comunhão é um milagre da graça de Deus. Entende? A gente precisa ter isso em perspectiva. E a oração é essa comunicação com Deus, é esse contato com Deus. E para a gente finalizar, Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Onde você estava falando, Caleb, eu fiquei pensando, cara, como o cristianismo é simples e ao mesmo tempo como é bonito. Porque é a confissão e a oração. A confissão é quando eu chego e falo, cara, eu conto com você. E a oração é quando a gente fala, Deus, a gente conta com você. Então, toda vitória do pecado tem uma parte minha e uma parte de Deus. Quando a gente evita o computador, eu gosto muito de quando a gente evita lugares, situações e pessoas. São coisas que me fazem cair. Então eu conto, é a minha parte, eu faço isso, eu conto para você. Eu tenho uma parte que eu tenho que fazer, mas tem uma parte que a gente conta com Deus. Eu conto, Deus, com você, que é quando Ele vem e Ele me transforma, Ele faz operar em mim o querer e o realizar. Eu não quero mais isso, mas para não querer mais isso, eu dei um primeiro passo, eu conto com você, e aí a gente conta com Deus juntos. Então eu acho o Evangelho simples, né? Quer dizer, é uma proposta tão simples de transformação, que é quando do meu interior mesmo eu faço esse movimento assim, né? Muito bem. E pelo que entendi, a confissão dentro da perspectiva bíblica produz milagre, cura do coração, cujo resultado vai muito além do alívio experimentado pelas experiências protagonizadas pela neurociência. Quer dizer, não é só um aliviar a consciência, né? Mas existe algo espiritual, sobrenatural acontecendo em todo esse processo. Assim, poderíamos dizer, e aí é Caleb, né? Que mais um dos benefícios para a comunidade seria a exaltação do nome do Senhor, com a paz, gratidão e fortalecimento da fé delas decorrentes? Com certeza, esse é o resultado, né? Quando a gente passa por esse processo e a gente percebe que nessa situação pesada, né? Porque assim, é uma situação pesada, constrangedora, você confessar o pecado, trazer à luz aquilo, por isso que a gente reluta tanto. Quando a gente percebe que desse processo resulta cura, o nosso movimento natural é louvar a Deus, né? Porque a gente percebe esse milagre
da libertação, da cura, da restauração, né? E a gente percebe que, como o André Fontana disse, nós confessamos, mas Deus operou numa área que a gente nem conseguia mais, né? Às vezes nem orava mais, ou nem conseguia mais orar, ou nem cria mais que a oração seria eficaz para aquela situação, né? Então, a prática da confissão, ela redunda sempre em louvor, vai redundar sempre em louvor, porque a gente reconhece que é o milagre de Deus transformando áreas que nós não conseguimos transformar, né? Áreas que nos adoeceram e que nesse processo comunitário, pela instrumentalização do irmão, da oração do irmão, Deus operou. Então isso gera louvor, né? O contrário também reafirma essa lógica, né? Porque quando o pecado não é confessado, o irmão é adoecido, e quando o irmão é adoecido, ele deixa de louvar. O coração adoecido suscita um lábio maldizente, um lábio que não louva a Deus. Um coração curado suscita um lábio cheio de louvores e de gratidão a Deus, né? Então a negativa dessa relação também reafirma isso, né? Se a gente permanece num estado de enfermidade pelo pecado, de adoecimento, a gente não consegue louvar, não consegue exalar uma vida de louvor e de ações de graças, né? Mas quando nós experimentamos essa cura, essa transformação e essa plenitude, né, tanto do perdão que vem da parte de Deus em Jesus Cristo, como da cura e da autenticidade da comunhão com a comunidade, o nosso coração irradia, os nossos lábios irradiam, né, em louvor. Amém. Pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje. Vou pedir para o André orar com a gente, para a gente encerrar esse momento. André. Só terminar, gente, a minha preocupação é que a gente entre na busca pela forma. Se eu orar, eu vou ser curado. A questão não é você assumir uma forma, agora eu preciso orar. Você tem que assumir um relacionamento. É isso que é bacana. A gente não está aqui correndo atrás de formas, de regras, de estatutos, a gente estava brincando hoje, Caleb é presbiteriano. Se ele vier para nós trabalhar com a gente ainda vai avaliar isso amanhã, a gente vai fazer mas ele tem que ser batizado. E a regra é que um pastor, se for batizado, isso a gente não está na Bíblia, está na nossa. Ele vai ter que ser batizado por todos os pastores, todos os presbíteros da igreja. Então, são 3 minutos cada um. Então, ele tem que fazer curso de mergulho para sobreviver. Ficar um dia sendo batizado. Exatamente. Então, qual é a regra? Não é regra, é relacionamento. Eu vou falar com Deus. Não é se eu orasse. Não, Deus existe, Ele está aqui, Ele está mais interessado na minha recuperação do que eu posso imaginar. Ele veio dos céus ao nosso encontro, Ele que quer nos ver livres de toda essa amarra, porque foi Ele que subiu à cruz para nos ver livre de tudo isso. Então Ele quer nos ver livres. Então eu vou conversar, na verdade, Ele está promovendo a restauração de relacionamento. Eu posso livremente me expor para o meu amigo, que este meu amigo vai orar por mim, porque nós estamos livres na presença de Deus. Então não é uma forma, não é agora eu vou orar. Não, cara, agora nós estamos diante de um Deus que me liberta, que me apresenta como eu sou, que me torna conhecedor de mim mesmo. Por isso eu posso me apresentar para um amigo que também vai se relacionar com Deus. Quer dizer, a gente está promovendo o relacionamento o tempo todo porque Ele se relaciona com a gente. Então, para terminar, vamos nos relacionar com Deus e conversar com Ele. Ele está aqui, vamos se apresentar. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é clara, não deixa dúvidas e nem nos desaponta em relação a um Deus que nos ama, um Deus que pagou o preço da nossa santificação, um Deus que promove a vida na nossa vida, um Deus que traz à tona o que precisa ser corrigido, um Deus que diz o que a gente precisa fazer e um Deus que propõe relacionamentos tão intensos e tão vivos. Por isso, Pai, obrigado porque a gente pode numa noite como essa aprender com o Senhor e ao mesmo tempo ter pessoas com quem a gente pode desenvolver tudo aquilo que a gente tem aprendido e experimentar do Senhor
com pessoas aquilo que o Senhor propõe que a gente experimente. Que o Senhor promova isso no nosso meio cada vez mais e mais, e que sejamos uma comunidade conhecida por pessoas restauradas de fato em Cristo Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Gente, algumas perguntas chegaram depois que o nosso tempo já tinha estourado, então não fique triste. Suas perguntas vão ser respondidas amanhã com certeza. Todos vocês, por favor, amanhã, nosso último encontro aqui com o Caleb. E espero ver vocês todos aqui. Bom descanso, bom trabalho amanhã e vão na paz do Senhor.